Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal também mandou soltar o ex-ministro José Dirceu, que já foi condenado em segunda instância na Lava Jato. E nessa última sessão, antes do recesso do Judiciário, os ministros ainda tomaram outras decisões favoráveis a investigados na operação. Foi uma decisão atrás da outra. No começo da manhã, a segunda turma anulou provas da Operação Custo Brasil, que investigou suspeitas de corrupção no Ministério do Planejamento na época em que Paulo Bernardo, marido da senadora Gleice Hoffmann, do PT, era o ministro. A Polícia Federal fez buscas no apartamento funcional da senadora. O objetivo era encontrar provas relacionadas a Paulo Bernardo, que também vivia no apartamento. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski consideraram que a ordem não poderia ter partido de um juiz de primeira instância. O único voto contrário foi do ministro Edson Fachin, que afirmou que apartamento não tem foro privilegiado. O quinto integrante da turma, ministro Celso de Mello, estava ausente da sessão e não participou do julgamento. Depois, os ministros analisaram 2 pedidos de liberdade em sequência, de João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do Partido Progressista, e do ex-ministro José Dirceu. Nos 2 casos, a decisão foi idêntica, para que eles fossem soltos. João Cláudio Genu estava preso desde maio, quando foi condenado em segunda instância a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e associação criminosa. José Dirceu, desde o início desse mês, condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os 2 foram presos porque não havia mais possibilidade de recursos à segunda instância, mas entraram com reclamação no Supremo, questionando as ordens de prisão, mesmo depois de o Supremo Tribunal Federal ter autorizado em 2016 a execução da pena nessa situação. O primeiro a votar foi Dias Toffoli. O ministro rejeitou o pedido inicial da defesa, que questionava a prisão em segunda instância, mas concedeu um habeas corpus de ofício, que é quando o juiz concede uma decisão ao acusado que não estava no pedido original da defesa. Toffoli entendeu que a execução da pena deveria ser suspensa porque há plausibilidade nos recursos contra a condenação apresentados aos tribunais superiores. O ministro votou desta forma, tanto no caso de Genu quanto no de Dirceu. A plausibilidade dos recursos interpostos quanto à dosimetria da pena, eu concedo ordem de habeas corpus de ofício para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da pena imposta ao reclamante, até que nos moldes da compreensão que firmei no HC 152.752, o Superior Tribunal de Justiça decida sobre o recurso. O ministro Edson Fachin pediu vista. Ele entendeu que a discussão estava indo contra a decisão do Supremo que autoriza a execução da pena após condenação em segunda instância e que precisava de mais tempo para analisar os casos. As defesas foram à tribuna pedir que fosse concedida a liberdade a seus clientes, alegando que, com o início do recesso, a falta de uma decisão os prejudicaria. Apesar do pedido de vista de Fachin, que paralisaria o julgamento e manteria presos Genu e José Dirceu, Dias Toffoli atendeu ao pedido feito na tribuna e determinou que eles ficassem livres até a devolução do caso por Fachin para a conclusão do julgamento. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski concordaram com Toffoli, mas Edson Fachin pediu a palavra para pontuar que a corte já havia decidido a favor da execução da pena após segunda instância e que, portanto, não caberia esta decisão de soltar. Entendo não caber o deferimento da cautelar porque, antes de tudo, entendo inexistir a alegada violação, porquanto o ato reclamado limitou-se a estabelecer, com amparo e entendimento massivo dessa corte, a determinação de início de cumprimento provisório da pena imposta ao reclamante, quando já não mais pendiam recursos dotados de efeito suspensivo. Toffoli reagiu. Então, Vossa Excelência está colocando no meu voto palavras que não existem. Eu jamais fundamentei, contrariamente à execução imediata da pena pelo Tribunal Regional Federal. O que eu assentei é que, diante da plausibilidade jurídica dos recursos excepcionais, eu entendo necessária a concessão do habeas corpus de ofício. Fachin respondeu. Mas nós 2 estamos entendendo o que nós estamos falando. O argumento de que havia plausibilidade nos recursos às instâncias superiores foi o mesmo utilizado pela defesa do ex-presidente Lula ao pedir liberdade ao STF. Ele queria que o Supremo suspendesse os efeitos da condenação dele, ou seja, prisão e inelegibilidade, porque o TRF estava demorando para encaminhar os recursos aos tribunais superiores. Na sexta-feira da semana passada, o TRF-4 decidiu remeter ao STJ, mas negou ao Supremo.
Por conta disso, o relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, arquivou o processo por considerá-lo prejudicado. Ontem, a defesa de Lula recorreu contra a decisão de Fachin. O ministro decidiu então remeter o pedido para o plenário do STF. Fachin considerou que só os 11 ministros podem analisar requisito constitucional de recursos. Embora os argumentos sejam parecidos, o caso de Lula tem uma diferença crucial em relação aos processos de Genu e Dirceu. O cabimento dos recursos do ex-presidente já foi avaliado pelo TRF4, diferentemente dos casos que envolvem os dois condenados soltos hoje. A situação de Lula só deverá ser julgada pelo plenário do STF em agosto, depois do recesso do Judiciário. Os casos de Genu e Dirceu também só voltam à pauta depois do recesso, quando o ministro Fachin concluir a análise. Enquanto isso, eles ficarão em liberdade. A defesa de João Cláudio Genu disse que ele nunca foi tesoureiro do Partido Progressista, nem sequer filiado. A senadora Gleisi Hoffmann disse que a decisão de anular a busca e apreensão no apartamento dela mostra que o Estado de Direito está sendo restabelecido. Disse ainda que a corrupção deve ser investigada e punida, mas não pode ser usada como desculpa para perseguição política. O ex-ministro Paulo Bernardo disse que a decisão da segunda turma foi justa. Nós não tivemos resposta da defesa de José Dirceu.